Olá pessoal, aqui quem fala é Fernando Augusto. Nessa videoaula fantástica agora a gente vai aprender como definir na prática as prioridades, ok? Então você pode pegar uma folha de papel, eu vou ajustar a câmera aqui, um pedaço de papel, uma folha de caderno ou uma folha em branco, para você anotar que é muito importante. Primeiramente, o nome dessa fórmula, você pode anotar aí no seu caderno, um pedaço de papel. O nome da fórmula chama Uinui Uninuni. Vou repetir, Uinui Uninuni. Não é japonês nem coreano, é uma fórmula brasileira utilizada por milhares de multimilionários ao redor do mundo. Muitas pessoas de sucesso no Brasil. Eu mesmo utilizo essa fórmula nos meus negócios há muito tempo e com certeza essa fórmula ela vai te ajudar a você definir as prioridades e as coisas efetivamente que você vai necessitar fazer no seu dia a dia. Muito legal, muito interessante. Essa videoaula vai ser simplesmente fantástica. Então vamos lá. Primeira coisa é você pegar uma folha em branco, como eu falei, pode ser de caderno, de papel, ofício, A4, não importa. Você pega essa folha e você vai dividir essa folha em 4 quadrantes, assim. Se você conseguir fazer uma linha mais reta que a minha, você já está melhor do que eu. Então vamos lá, olha aí, tá vendo? Vamos lá, em 4 quadrantes, a gente vai chamar de quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Então a fórmula chama Uinui Uninuni. Então a gente vai agora definir cada quadrante com essa fórmula. Então aqui vai ser U, I, espero que a sua letra seja melhor do que a minha também, Ui, Nui, N-U-I, e aqui Uni, Uni, Nuni. Uinui, Uninuni. Olha lá. Então essa é a fórmula para você definir as suas prioridades. Espero que você tenha gostado, aproveite e aplique no seu dia a dia. Brincadeiras à parte, vamos agora entender como que funciona essa fantástica fórmula para o sucesso. A fantástica fórmula para você definir as prioridades no seu dia. Vamos lá. Então, a primeira coisa é você saber o que significa cada sigla. Vamos lá. A sigla UI. UI significa todas as coisas, os fatos, os trabalhos que você tem que realizar no seu dia que são urgentes e são importantes. Eu costumo chamar as coisas, os trabalhos que estão nesse quadrante, que são urgentes e são importantes, como as coisas que te geram uma pressão maior. São as coisas que te geram um estresse, um esgotamento, um cansaço, porque são aquelas coisas que você precisa fazer, que é muito urgente e importante ao mesmo tempo. Você não pode deixar para depois. Normalmente são as coisas que te geram estresse realmente. São aquelas coisas ali que você tem que resolver na hora, não pode deixar para depois. Então, esse primeiro quadrante, ele te gera uma quantidade de estresse, assim que se escreve, uma quantidade de estresse muito grande, por você não poder deixar para depois, você tem que fazer na hora, né, sem pensar algumas vezes e tudo mais. Tá? Vamos lá, o segundo quadrante, na realidade é o melhor quadrante, que é o quadrante das coisas, dos trabalhos, dos fatos, que não são urgentes, porém eles são importantes. Ou seja, o que significa isso aqui? Por que ele é o quadrante mais importante? Eu chamo esse quadrante do resultado. Todas as coisas que a gente faz na vida que não são urgentes, mas elas são importantes, são as coisas que geram resultado, que são aquelas coisas que você faz pensadas, coisas que você pensa antes de fazer. Que você não faz por urgência, você não faz pela questão do momento do imediatismo. Você pensa e logo em seguida você coloca em prática. Então são as coisas que não são urgentes, mas elas são de extrema importância. Esse é o quadrante também, né, como eu falei, um quadrante chamado de quadrante da qualidade. Né? São o quadrante onde você identifica as oportunidades, né? Você tem um resultado, como resultado disso, um equilíbrio nas suas escolhas e tudo mais. Tá? Então esse é o quadrante da qualidade, que a gente vai escrever aqui para você saber, entre parênteses. Então vamos tentar, minha letra está bem feia, mas o que importa é o conteúdo. Vamos lá. Para a gente poder exemplificar, né? Uma coisa, um trabalho, um fato que não é urgente, mas é importante. Por exemplo, gerar tráfego para o seu blog.
né, para o seu site, para o seu blog, ele é uma coisa que ela não é urgente. Por quê? Ah, mas Fernando, como assim não é urgente? Não é urgente. Se você fizer daqui a 1 hora, se você fizer daqui a 2 horas, ou se você fizer amanhã de manhã, você não vai morrer por conta disso. Você não vai ter você não vai ser prejudicado por conta disso. Porém, é uma coisa de extrema importância. Por quê? Porque é exatamente a geração de tráfego para o seu site, para o seu blog, que é o que vai te gerar o quê? Resultado. Então, as coisas que não são urgentes, mas são importantes, são as coisas que a gente deve definir primeiro a serem feitas. Por exemplo, geração de tráfego para o seu site. Não é uma coisa urgente, que você não precisa fazer agora, mas é uma coisa importante que tem que sempre ser feita, porque é isso que gera resultado, consequentemente vendas para você. Aplicando no nosso negócio a divulgação contínua do seu subdomínio, né? Entra, por exemplo, nesse quadrante aqui. Então, você pode, com uma caneta menor, você pode, por exemplo, deixa eu tentar aqui, você pode ir colocando os itens pertinentes em cada quadrante. Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar divulgação do subdomínio, vou abreviar. Divulgação do subdomínio para gerar mais visitas e tudo mais diariamente, tá? Agora, o próximo quadrante é o quadrante Uni, que é o quadrante das coisas que são urgentes, tá? Mas não são importantes. Normalmente, esse quadrante ele é feito de fatos, né? Assim, por exemplo, tocou o telefone, né? Correspondência que chegou, né? Algumas atividades aí triviais. Enfim, esse quadrante ele acaba que resulta num foco no curto prazo. Né? Eu também chamo esse quadrante de quadrante da decepção, porque você faz as coisas urgentes, né? E só que não são importantes. Você dá ênfase para as coisas urgentes, porém são as coisas que não são importantes. O que significa isso? Se você dá ênfase para coisas urgentes que não são importantes, acaba que isso não te gera resultados efetivos. Esse quadrante é não é o pior quadrante, a gente vai chegar lá, mas é um dos quadrantes onde praticamente 80% a 90% da população brasileira se encontra. Ela define as suas prioridades fazendo tudo que é urgente primeiro e que não é importante. Ou seja, que não vai trazer resultado agora para ela, né? Então esse quadrante aqui a gente pode definir como, vamos colocar aqui, telefonemas, né? Por exemplo, telefonemas, correspondência, algo que é urgente, mas não é importante para você fazer naquele momento, né? Muitas das vezes você está trabalhando, por exemplo, você está dedicado num projeto, você está fazendo um texto, alguma coisa, estudando sobre a divulgação, estudando um conteúdo do SGDA, enfim. E aí, de repente, o telefone toca e você para de fazer tudo aquilo, você perde a linha de raciocínio. Era uma linha de raciocínio que ia te levar para um resultado efetivo. E aí você acaba que perde essa linha de raciocínio porque você esqueceu de desligar o telefone. Um fato simples, né? Mas você esqueceu de desligar o telefone e aí você perde por conta disso, tá? E por último, a gente tem o Nuni. Esse aqui é o pior quadrante, é o quadrante onde você não deve ficar, tá? Porque esse quadrante é o quadrante onde implicam as coisas que não são urgentes e não são importantes. Na verdade, eu falei que 80% da população brasileira se encaixa aqui nesse quadrante, né? A gente pode dividir, né, vamos dizer assim, desses 80% que se encaixam aqui, né, metade divide-se entre aqui e aqui. Metade desses 80%, ou seja, 40% fica aqui e vai para cá. Por quê? Aqui são as coisas, os trabalhos, os fatos que você faz que não são urgentes e não são importantes. São aquelas coisas que não te geram, na verdade, é bom esse quadrante, porque são tarefas agradáveis. Por exemplo, como ver um filme, ver televisão, dependendo do que você vê, né? São tarefas agradáveis. Só que esse quadrante, que é o quadrante 4, né? A gente pode fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Esse quadrante 4 é o quadrante onde é o quadrante das coisas boas e tudo mais, mas é um quadrante que não te gera resultado efetivo, né? Porque não é um quadrante que está voltado efetivamente para a produtividade, né? Então aqui a gente pode, por exemplo, citar, vamos lá, MSN, né?
A pessoa fala, ah, mas eu estou trabalhando, Fernando, e tudo mais, aí chama alguém no MSN, aí ele vai correndo para poder responder alguma coisa que não é de trabalho, enfim. Né? O MSN, o Skype, que mais? Aqui a gente pode botar navegar na internet. É uma coisa que não é urgente e não é importante, mas você faz por diversão, né? Por ser interessante. Enfim, esse quadrante ele costuma demonstrar irresponsabilidade, né, da pessoa e acaba que resulta num baixo rendimento. Né? E se você for empregado, e se você tem uma tarefa e você fica baseado no seu trabalho nas coisas que não são urgentes, não são importantes, se você é empregado, você acaba sendo demitido. Né? Eu posso chamar esse quadrante aqui do quadrante do desperdício. Né? Então, esse quadrante aqui, vamos colocar até em vermelho, o quadrante 2, que é o quadrante NUI, é o quadrante da qualidade, como eu coloquei aqui, né? E aqui o NUNI, que é o que não é urgente, não é importante, é o quadrante do desperdício. Tá? Então, qual é a tarefa para você agora? Tá? Qual é a tarefa para você fazer agora? Simples, você vai pegar essas anotações que você fez. Se você ainda não copiou, pausa esse vídeo agora, tá? E copia exatamente a tela aqui, o desenho como está aparecendo, apesar de não ser muito bonito, mas é um desenho. Você copia, né, esse gráfico, esse desenho todo aqui, e você faz o seguinte, a tarefa para você agora, você tem que fazer o seguinte, você em cada quadrante você vai listar as suas tarefas, tá? Aquilo que você faz diariamente, tá? Em cada quadrante você vai colocar aqui, ó, como eu fiz aqui, né, mas você vai detalhar muito mais. Por quê? Eu vou te garantir, você vai se surpreender, tá? Você vai se surpreender como que você define as prioridades erradas na sua vida. Como que você faz as coisas erradas por não saber definir as prioridades. E quando você não sabe definir a prioridade, você acaba fazendo tudo errado e acaba não tendo os resultados corretos. Então, muito importante, mais uma vez, é definir, saber definir dessa maneira, em 4 quadrantes, tá? As prioridades do seu dia, para que você possa saber, bom, agora eu tenho que dar mais foco no quadrante 2, fazer as coisas que não são urgentes, mas são importantes, que são as que me geram, que são as que têm qualidade, que são as que me geram resultado efetivo. Eu tenho que começar a diminuir as coisas do quadrante 3 e do quadrante 4, que são as coisas que são urgentes, não são importantes, e são as coisas que não são urgentes nem importantes, ou seja, são as coisas que não me levam a praticamente nada, né? Só aquela diversão momentânea. Enfim, eu sempre, durante mais de 5 anos, aí, a gente está fazendo mais de 5 anos que eu estudo marketing na internet, tudo mais, milhares de materiais, textos, e que eu sempre coloquei essa prioridade. Né? Então, às vezes, quando algumas pessoas estavam saindo para poder se divertir à noite e tudo mais, eu estava estudando sobre esse conteúdo. Né? Eu nunca gostei de estudar realmente, nunca gostei de estudar uma matéria tradicional da escola, né? Geografia, história, português, não via por quê. Mas hoje eu descobri que realmente você precisa estudar a coisa certa para que você tenha sucesso na sua vida profissional, financeira, familiar, espiritual e tudo mais, tá bom? Então aproveite essa dica dos 4 quadrantes, tá? Faça esse desenho aí para você, liste agora todas as tarefas que você tem em cada quadrante, veja o que você pode tirar, o que você pode mudar de quadrante, o que você pode fazer para organizar a sua vida melhor e com certeza daqui para frente a sua vida vai se transformar a cada dia melhor. Esse é o meu objetivo em fazer esse vídeo, ok? Um forte abraço, sucesso agora, tchau, tchau!